Então, hoje a gente vai percorrer, né, um assunto onde em algum momento a gente sente uma necessidade de trilhar um caminho, né? E aí a gente pensa assim, mas para onde eu vou? E foi o que a gente colocou na nossa enquete. Às vezes eu percorro essa minha identidade, mas talvez eu tô perdida nesse meu caminho, eu não sei aonde eu me encaixo, eu não sei aonde eu estou. E aí a gente precisa olhar para onde? Nós precisamos olhar para o nosso interior. E é isso que a gente vive hoje, numa época, né, como mulheres, como o que somos, onde a gente tenta, ou a gente espera, ou as pessoas esperam que nós busquemos uma alta performance. O que é uma alta performance? Eu preciso ser a melhor, eu preciso ser perfeita, eu preciso fazer coisas que me definem baseado em papéis sociais, como eu preciso ser a melhor mãe, eu preciso ser a melhor esposa, eu preciso ser a melhor empregada, eu preciso ser melhor nas coisas que eu faço. E se a gente focar na nossa identidade, nos papéis sociais, a gente vai sempre se sentir fracassada, sobrecarregada e nunca suficiente. Então, hoje a gente vai buscar, tentar entender que é um despertar para a nossa identidade feminina. Não é o nosso papel que tem que me definir, mas ele também faz parte da minha identidade. Mas o mais importante é olhar para o meu interior, não para os meus padrões e não para o meu convívio social, que é o que a gente vai poder trabalhar um pouquinho hoje aqui. E aí eu queria começar fazendo essa pergunta para vocês, né? Que vocês possam pensar, aquelas que quiserem responder também podem responder. Quem é você quando as luzes se apagam? Quem será que somos nós quando termina o nosso dia, quando a gente chega do trabalho, quando a gente desliga tudo? Quem sou eu? E aí, dentro da psicologia analítica, que é a psicologia que normalmente eu trabalho no consultório, tem um ator bem famoso que é o Carl Jung, né? Mais conhecido como Jung, e ele trabalha uma teoria chamada de persona. Então, o que é uma persona? A gente define a persona como uma máscara, né? Que é o quê? Que é o que nós usamos para nos adaptar à sociedade. Né? Então, nós usamos essas máscaras para nos adaptar ao nosso trabalho, para nos adaptar como mãe, como esposa, né? Então, Jung, ele fala que a persona ela é um compilado, né, de relações, onde há uma consciência individual e uma consciência social, né? Então, é uma espécie de máscara destinada a produzir um determinado efeito sobre os outros, né? Então, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. O que é isso? Eu não quero mostrar necessariamente quem eu sou, então eu visto aquela máscara, né? Eu visto aquilo porque eu quero que me conheçam dessa forma. Isso não é errado, isso não é deixar de ter a minha personalidade ou alguma coisa assim. Nós vamos fazer isso ao longo do tempo. Nós usamos máscaras como mãe, esposa ou alguma coisa assim. Porém, qual que é o problema de usar essas máscaras? É quem eu sou ou quem nós somos quando nós não estamos usando a máscara. Quem sou eu, será que quando eu tiro ela? Né? E eu queria que vocês pudessem pensar, e aquelas que quiserem responder também, um assunto assim que, nossa, a gente ficaria um dia inteiro falando sobre isso, e com certeza a gente pode trazer em outros momentos esse assunto, mas assim, o que é esse peso invisível da boa mulher? Por que será que às vezes nós carregamos esse peso invisível de pensar que a nossa identidade ela é frequentemente construída por uma pressão de expectativas, né? Seja externas, seja de mitos, seja de uma busca pela perfeição. E aí, o que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender que eu não quero e eu não preciso ser perfeita. Eu não quero buscar uma idealização de algo que não existe, porque quem eu sou não vai ser a mesma coisa de quem a outra mulher é. E tá tudo bem. Isso é ter uma identidade feminina. É eu saber as minhas características, é eu saber o que eu gosto, o que eu sei fazer. E aí essa busca, que é uma busca de encontrar quem eu sou como uma mulher.
independente dos meus papéis sociais, independente do que eu tô fazendo, até mesmo no meu dia a dia, né? E se nós pararmos para pensar, né, num padrão de mulher, a gente pode perceber que hoje a gente tem um padrão de mulher muito diferente do que talvez as nossas mães eram vistas como mulher. E aí, só que a gente tem um padrão de comportamento diferente, porém a gente não tem uma mentalidade muitas vezes diferente. Esse padrão de comportamento mudou, esse padrão de vestimenta mudou, mas às vezes a nossa mentalidade, ela continua ainda a pensar que aquela mulher que antes ficava apenas só em casa, que tinha a sua rotina muito diferente da realidade da mulher de hoje, ela continua ainda assumindo os mesmos papéis. Ou seja, eu ainda tenho que sempre estar cuidando, eu ainda tenho que sempre estar protegendo, eu ainda tenho que sempre ser a perfeita, sendo que hoje a nossa realidade é diferente. Então eu preciso me adequar à minha realidade, porque senão eu vou me sobrecarregar, eu vou achar que o que eu tô fazendo, né, é dentro de uma realidade que na verdade não é a minha. E daí eu preciso pensar, então qual é a minha realidade? Para que eu pare de pensar nessa mulher invisível, que é essa falsa ideia da gente pensar nessa boa mulher. E eu não tô dizendo, tá, gente, que você não tem que ser uma boa mulher, que você não tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, de forma nenhuma. Eu só estou dizendo que isso são só a nossa persona, não necessariamente é quem eu sou internamente. Como diz ali, né, que a gente precisa o quê? Parar de se colocar e de se basear no que nós apenas produzimos ou fazemos, porque senão a gente vai ficar num ciclo de exaustão e vazio. O Freud dizia que nós buscamos sempre a falta, né? Nós estamos sempre em busca daquilo que nós não temos. E aí, por isso que muitas vezes a gente sente esse vazio, sente essa falta. Mas a gente precisa entender que eu preciso parar de buscar o que eu não tenho. Eu preciso reconhecer em mim o que eu tenho. E aí eu paro de entender que esse vazio, que ele muitas vezes não deixa de existir, mas ele é preenchido com aquilo que eu já tenho em mim. E aí eu paro de me colocar num lugar onde eu só sou vista pelo que eu faço, né? E eu passo a assumir um lugar onde eu sou vista pelo que eu sou, pelo que eu gosto, pelo que eu não gosto, né? Pelas minhas características também, não só pelos meus papéis sociais, né? Que eu tenho, às vezes é isso que eu tenho observado no dia a dia. As mulheres, em vez de buscar uma identidade feminina, elas continuam buscando um padrão que era ainda construído de um ambiente, de um comportamento masculino. E a gente não pode deixar o feminino para querer assumir esse espaço, porque se eu deixo esse feminino, eu passo a não ser mais mulher, eu passo a querer exercer um papel que na verdade é do homem muitas vezes. E por mais que hoje a mulher esteja inserida no mercado de trabalho, esteja inserida em todas as funções que um homem exerce, uma mulher, boa parte das vezes ela vai exercer também, mas a gente precisa entender que há uma diferença. E eu entendo que às vezes a mulher ela busca essa igualdade. Eu estava até esses dias conversando que nós não queremos igualdade necessariamente, a gente quer equidade. Eu quero mostrar que eu sou diferente, mas que eu ainda mereço e devo ter os mesmos direitos. E aí eu consigo entender essa minha identidade, eu consigo perceber que eu, como mulher, eu posso assumir esse espaço também. Mas não vai ser, na maioria das vezes, como homem, vai ser diferente. E tá tudo bem. E o que eu vejo de se perguntar, né? Poxa, o que eu posso fazer, então, para lidar com o meu vazio? Primeira coisa que eu posso dizer, não fuja do vazio. Não ache que ele não existe. Não finja que ele não existe. Olhe para dentro de você. É o primeiro passo para a gente descobrir a nossa identidade. Olhe para dentro de você. O que será que você está vendo lá naquele escuro, naquele vazio, que talvez está rodeado de papéis sociais? O que eu tô vendo ali dentro? O que não serve mais e que eu ainda continuo carregando na minha vida, achando que faz parte dela, achando que eu preciso sofrer, que eu preciso continuar fazendo isso, sendo que às vezes você não precisa mais e tá tudo bem.
nesse espaço. O que eu tenho feito como mulher para mim? Não só, eu não posso definir a minha felicidade baseada só na minha família. Por mais que seja muito importante, por mais que a minha família seja muito importante. Eu preciso ser feliz quando eu faço algo para mim também. Isso faz parte da minha identidade como mulher. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer minhas unhas, eu gosto do que eu gosto para mim, qual é o meu hobby, que é meu, que é da minha identidade. E aí eu vou começar a enxergar que eu não tô só repetindo um padrão social, eu tô sendo íntegra comigo mesma, eu tô sendo eu mesma. E aí eu começo a descobrir quem eu sou. Gente, olha só, em um mundo onde hoje eles usam da nossa imperfeição para lucrar, para mostrar que a gente precisa daquilo para ser feliz, que é o que muitas vezes a rede social tenta mostrar ou as pessoas tentam usar a favor deles para ganhar dinheiro. Nós precisamos entender que eu preciso gostar de quem eu tô vendo. Eu não vou só gostar de mim se eu tiver aquele tipo de cabelo, se eu tiver aquele tipo de corpo, se eu usar aquele tipo de produto. Né? Eu preciso entender que a minha identidade não se baseia na minha autoimagem, não se baseia em padrões sociais, mas e sim em quem eu sou aqui dentro. E isso ninguém vai comprar de nós ou ninguém vai conseguir vender algo que preencha a nossa alma. Nós vamos precisar construir isso ao longo das nossas características, das nossas conquistas, dos nossos hobbies, dos nossos desejos internos, né? Então, que a gente busque isso, não fique freneticamente, neuroticamente buscando padrões sociais ou consumo de coisas que parece que vai nos preencher, que na verdade não nos preenche. Hoje, nós vivemos uma busca só pelo padrão social. Se eu busco na minha vida só viver para os meus filhos, só viver para meu marido ou para minha casa, quando eu não tiver mais essas coisas, o vazio ele é inevitável, né? A sensação de que nada serve é inevitável. Então aí é o momento de eu olhar para mim. Já que eu não olhei antes, mas ainda dá tempo, eu vou olhar para mim e vou pensar, não, o que eu posso fazer agora para mim? E eu vou lá e faço, né? Falando um pouquinho mais sobre a nossa identidade feminina, vocês podem responder: do que será que hoje eu sinto falta em mim? Aonde eu posso preencher esse vazio que tá na minha mente, nos meus comportamentos, no que eu sinto? O que eu preciso fazer para conseguir me sentir eu mesma? E aí, respondendo essas perguntas, vocês podem buscar ações. Como eu consigo fazer isso? De que forma eu vou conseguir sentir eu mesma? E aí vocês buscam não só ficar envolvido em padrões sociais. Vamos parar de usar só as nossas máscaras. Vamos buscar nossa integridade. Vamos querer e reconhecer que ser nós mesmas é muito melhor do que querer me comparar ou fazer coisas que outras pessoas fazem para tentar ser feliz, né? Que eu possa alcançar a minha felicidade sendo eu mesma e querendo ser eu mesma. É a liberdade de eu conseguir mudar, evoluir e ser feliz, não das máscaras que eu uso ou que eu busco me definir no meu dia a dia, né?